estar novamente com vocês aqui no reinício do nosso curso de Direito Civil Patrimonial. E hoje temos a grata satisfação de apresentar um palestrante que irá tratar de um assunto bastante relevante, principalmente nesses tempos da pandemia. Nós tínhamos a perspectiva de retorno até muito antes, mas infelizmente pelos acontecimentos não foi possível, e felizmente a essas novas tecnologias pudemos estar aqui novamente juntos, ainda que de forma virtual. Então, desde já, eu concedo a palavra ao professor Enéas, que terá a satisfação de apresentar mais especificamente o nosso palestrante. E agradeço a presença, desde já, do Dr. Valdir, que nos prestigiará. Bom dia. Nós vamos retomar o nosso curso, e hoje o tema é ligado ao direito de vizinhança, e quem vai proferir a palestra é o Dr. Valdir Arruda Miranda Carneiro. O Dr. Valdir é um advogado, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e com pós-graduação em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tem experiência como professor universitário e é um especialista no âmbito da locação predial urbana, autor de livros, inclusive um livro referência na área, muito interessante pela análise que faz da jurisprudência, conciliando a prática com a doutrina, que é Anotações à Lei do Inquilinato, e tem também uma monografia específica sobre esse tema de direito de vizinhança, que foi inclusive a razão do nosso convite, que é um livro que chama-se Perturbações Sonoras das Edificações Urbanas. Então, é alguém que conhece de perto esse assunto do dia a dia das locações, dos condomínios e dos conflitos que surgem nessa área, especialmente na área de vizinhança. Daí nosso interesse em trazê-lo para participar aqui do nosso curso. Superados esses problemas que nos afastaram, conseguimos aqui um modo de levar adiante o curso. Então, agradecer a participação de todos da parte técnica, dos professores que se desdobraram para que, mesmo à distância, consigamos prosseguir o nosso intento. Muito obrigado e vamos passar, então, para a nossa palestra. Muito bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do emérito professor Enéas Costa Garcia, pelo honroso convite que me foi feito, e gostaria também de dizer a todos os senhores que é para mim um enorme prazer poder participar desse curso, mormente em me sendo dada a oportunidade de tratar de um assunto tão importante e sempre atual como é o das perturbações sonoras em matéria de vizinhança. Aliás, eu tenho a impressão de que grande parte do interesse que geralmente possuímos por esse tema se deve ao fato de que a maior parte de nós certamente já passou ou ainda passa por alguma situação de perturbação ruidosa. Por isso mesmo, esse tema, como os senhores já bem devem saber, tem sido desde sempre objeto das mais acesas discussões, e até por conta disso é tratado por diversas normas legais, tanto no âmbito civil como na esfera penal, constando de leis, resoluções, portarias e normas técnicas, tendo amparo inclusive em regra constitucional. Nada obstante, apesar desse agigantado arcabouço normativo, não se tem conseguido alcançar, na crua realidade da maior parte dos casos, solução minimamente adequada para o problema. Portanto, é fácil de ver que este ainda é um tema que segue a reclamar especial atenção por parte dos operadores do direito. Diante disso, nosso objetivo aqui hoje é examinar com os senhores as raízes dessa problemática, revisitar sua estrutura normativa e tentar entender as razões pelas quais todo esse regramento ainda encontra obstáculo na realidade da experiência do jurisdicionado. Bom, feita essa pequena digressão, vamos então dar início à nossa conversa com o primeiro slide de hoje, que tem o título geral O Problema do Ruído, onde iremos abordar a importância da equivocada compreensão do fenômeno das emissões ruidosas pela maioria das pessoas.
O primeiro ponto, então, que nós precisamos observar quando falamos do problema do ruído é o fato de que muita gente tem um entendimento bastante distorcido tanto da gravidade do problema como dos mecanismos de instalação de seus efeitos nocivos para o homem. Muitas pessoas pensam se tratar de questão de mero desconforto acústico, dando com isso a impressão de que a posse de um ambiente saudável seria um verdadeiro luxo, algo supérfluo e desnecessário, um requinte que longe se situaria das verdadeiras necessidades do homem moderno. A verdade, contudo, é que a poluição sonora já é de fato um problema de saúde pública. Como diversos trabalhos científicos demonstram, o ruído intruso é capaz de causar inúmeros males ao organismo humano. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera a poluição sonora como sendo a segunda forma mais grave de poluição em todo o mundo, só perdendo para a poluição atmosférica. Outro aspecto sobre o qual há grande incompreensão das pessoas diz respeito a como os efeitos nocivos do ruído nos atingem. Muita gente acredita que não é prejudicada por se considerar menos sensível às perturbações ruidosas. Novamente, essa percepção está equivocada. É que, havendo exposição ao ruído, pouca é a diferença quanto à prejudicialidade, pela simples razão do indivíduo, entre aspas, não se importar com o problema. Trata-se de uma falsa adaptação, pois o que se verifica em experimentos científicos é que a nocividade é invariável e principalmente se manifesta de maneira sorrateira e muitas vezes imperceptível. Essa particularidade foi bem demonstrada pelo Dr. Fernando Pimentel de Souza, professor titular de Neurofisiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Instituto de Pesquisa do Cérebro da Unesco, que em diversos estudos observou o fenômeno da superficialização do sono em razão da exposição do indivíduo ao ruído nos períodos de descanso. Conforme nos explica o Dr. Fernando, as atividades do nosso cérebro, no que concerne a frequência de suas ondas eletromagnéticas, são divididas em 5 estágios. Temos, primeiramente, a fase chamada de beta, que todos nós conhecemos por estado de vigília, onde o organismo basicamente funciona em modo catabólico, consumindo energia e se desgastando em meio a diversas atividades. Em seguida, vem o estágio alfa, onde a pessoa relaxa e se acalma, mas ainda segue consciente. Depois disso, o sujeito começa propriamente a dormir. Ainda é um sono leve, mas já são observados processos de restauração ou o chamado anabolismo. Esta é a fase teta. Vem então o estágio delta, onde ocorre o sono profundo, terminando no estágio REM, sigla do inglês Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, que marca a ocorrência dos sonhos e também o momento mais reparador do sono. E aqui a parte importante da explicação do Dr. Fernando. Para cada estágio depois da vigília, são diferentes os níveis de ruído que podem interromper o sono ou simplesmente superficializá-lo, provocando a abrupta e nociva passagem de um estágio para o outro. O problema principal é que, ao contrário do que seria de se imaginar, quanto mais profundo o estágio, menos intensidade ruidosa é necessária para causar essas intervenções. Por exemplo, e essa é uma das constatações mais preocupantes, para que se consiga superficializar o sono de alguém que se encontra em delta ou REM, relembremos, nas fases mais importantes de restauração orgânica, e deslocá-lo para o estágio teta, são necessários apenas 32 decibéis em forma impulsiva. Qual a consequência disso? O sujeito que costumeiramente repousa em ambiente ruidoso jamais consegue se refazer plenamente, acumulando, dia após dia, enorme prejuízo para sua saúde mental e física. E reparem os senhores que nós não precisamos frequentar as aulas de neurofisiologia do professor Fernando Pimentel de Souza para chegarmos a essa conclusão. Basta observarmos o que acontece conosco quando dormimos na praia ou no campo, em contraste com a experiência de dormir nas grandes cidades. O que normalmente ocorre é que numa praia ou campos silenciosos, com apenas 5 ou 6 horas de sono, já nos sentimos renovados. Já sob o ruído das grandes cidades, todos nós provavelmente já ficamos na cama por 8 ou 9 horas, para depois, simplesmente acordando, descobrirmos que estamos ainda mais cansados.
visto que o ruído intruso instala seus efeitos de modo invariável e sorrateiro, interessa agora examinar quais são os principais danos que ele pode provocar. Para isso, nós classificamos as perturbações sonoras em 3 grupos específicos de acordo com a sua intensidade. A intensidade, como os senhores sabem, é a amplitude da onda sonora, o que nós costumamos chamar de pressão sonora ou simplesmente de volume. Por essa classificação, temos os ruídos de intensidade alta, intensidade moderada e intensidade baixa, cada grupo com as suas características próprias. No caso dos ruídos de intensidade alta, o efeito prejudicial comum é a lesão auditiva. Nessas situações, costuma acontecer alguma espécie de trauma no ouvido, com perdas auditivas temporárias ou até permanentes. É uma situação típica da exposição voluntária, que normalmente ocorre no trabalho, caso das fábricas, trânsito, dos aeroportos, etc., ou no lazer, caso das boates, bares e dos eventos ruidosos em geral. Já no caso das perturbações ruidosas de intensidade moderada, que normalmente se dá em exposições involuntárias, ao invés de ocorrer lesão às estruturas do ouvido, o indivíduo experimenta outros tipos de dano. Os mais recorrentes são os seguintes: distúrbios cardíacos, gástricos, circulatórios, metabólicos, disfunções nervosas, insônia, redução dos reflexos e capacidade de concentração, cognição, memorização e daí por diante. Mas a lista não para nisso, e vira e mexe nós nos deparamos com a notícia de algum novo estudo que identificou mais um particular efeito nocivo dos ruídos indesejados. Só para ilustrar, em 2014, eu vou aqui mostrar a notícia aos senhores, foi divulgado na Suécia um estudo, até onde eu sei pioneiro, a relacionar a exposição do ruído ao acúmulo de gordura abdominal. O fenômeno, segundo a explicação apresentada, se daria devido ao aumento dos hormônios de estresse, principalmente o cortisol, produzidos em maior quantidade quando o ruído ambiental é elevado. Por fim, o terceiro e último grupo, as perturbações ruidosas de intensidade baixa ou limítrofe, são aquelas produzidas, como o nome já diz, no limite da intensidade prescrita pela norma legal, ou mesmo abaixo delas, mas que ainda assim guardam capacidade de prejudicar o indivíduo em alguma medida. Normalmente, esses casos ocorrem onde o ruído de fundo, aquele subjacente ao ruído em exame, é significativamente menor do que o presumido pela norma, criando importante diferencial, ou também onde o ruído, apesar de apresentar baixa pressão sonora, possui características tonais ou impulsivas muito marcantes. Vocês não precisam se preocupar agora com esses conceitos, porque nós iremos voltar a eles mais tarde, tá? O importante agora é só realçar aqui que nessas situações a prova da nocividade costuma ser naturalmente muito mais dificultosa. Uma informação importante quando falamos de efeitos nocivos das perturbações sonoras é a relativa a se saber a exata percepção das suas vítimas. E essa percepção normalmente é revelada pelas suas reações. Como nós podemos ver aqui, no quadro ao lado, o que acontece na prática é uma gradação que vai desde uma simples reclamação até verdadeiros atentados contra a vida. Tudo depende de vários fatores, mas o principal, naturalmente, é o grau de esgotamento nervoso ao qual a vítima é levada por essas circunstâncias e, consequentemente, a amplitude de seu descontrole emocional. E assim, mais do que meras reclamações, nós costumamos observar com bastante recorrência diversos ilícitos penais, principalmente quando as circunstâncias envolvem perturbações ruidosas reiteradas. São vistas, com frequência, injúrias onde a vítima do ruído parte para ofensa contra a dignidade ou decoro do agente. Vemos também casos de vias de fato, onde ocorre moléstia física da pessoa responsável pelo excesso do ruído, sem acarretar propriamente lesão.
Vemos ocorrência de lesões corporais com ofensa à integridade física ou à saúde do produtor do ruído. E por final, como numa lista como essa não poderia faltar, vemos também homicídios. Notem que nós falamos aqui da reação da vítima, mas também há vários casos nos quais a reação violenta é do produtor do ruído contra a vítima que dele reclama. Esses eventos, em geral, são tão numerosos que não seria exagero algum classificarmos a questão das perturbações sonoras não apenas como problema de saúde pública, como vimos anteriormente, mas também como grave problema de segurança pública. Uma triste curiosidade sobre o esgotamento nervoso envolvendo perturbações ruidosas é que ele costuma conduzir a comportamentos extremados com relativa facilidade. E na gênese desse esgotamento está a circunstância de que a vítima, que normalmente reclama por muitas vezes sem ser atendida, vai se sentindo escarnecida e passa a tomar a persistência da perturbação como verdadeira provocação pessoal. Além disso, há ainda o fato de que a vítima da perturbação sonora compartilha com o autor dos ruídos a lamentável percepção da impunidade desse tipo de ilicitude, principalmente se for depender unicamente das autoridades para a solução do problema. Diante dessa situação, não é de todo surpreendente que nos deparemos cada vez com maior frequência com manchetes relatando situações extremas relacionadas a perturbações ruidosas. Só para que vocês tenham uma ideia mais concreta da gravidade da situação, eu trouxe aqui algumas notícias que, lamentavelmente, têm frequentado nossos periódicos nos últimos anos. Bom, eu vou alternar no quadro ao lado o roteiro com as notícias para que vocês possam acompanhar as manchetes enquanto eu vou escrevendo cada um dos casos. Tá? Olhem só, por exemplo, este primeiro caso de um senhor aposentado de 72 anos de idade, cuja janela de seu dormitório ficava ao lado da área de lazer do condomínio. Certa ocasião, ele não suportando a permanente perturbação ruidosa que vinha ali da área de lazer, ele acabou perdendo o controle e matou a tiros de espingarda uma menina de 14 anos, atingindo também uma outra de 11 que, praticamente por um milagre, apenas se feriu. Nesse outro caso, que também é bastante impressionante, um engenheiro de 61 anos, que no dia anterior havia reclamado com o seu jovem vizinho a respeito do barulho de uma festa, no dia seguinte, ao encontrá-lo no elevador, acabou por matar o rapaz de 20 anos de idade com um tiro no rosto. E a história, surpreendentemente, não termina por aí. 5 dias depois, o engenheiro, que desde o homicídio permanecia foragido e com prisão temporária decretada, foi ao escritório de seu advogado, no 10º andar de um prédio da Avenida Paulista aqui em São Paulo, de onde acabou por se suicidar pulando da janela. Nesse terceiro caso, um professor de ciências conhecido por suas descobertas como paleontólogo amador, não conseguindo dormir por conta do barulho proveniente da casa vizinha, foi reclamar junto ao casal que ali se encontrava. A mulher desse casal passou a xingá-lo, telefonou para alguns amigos que estavam no bar ali perto. Esses amigos então se reuniram e foram tirar satisfações com o professor. Aí nem precisa continuar. O professor ficou acuado em sua residência, em processo de invasão, e se viu obrigado a se defender como pôde. Um dos membros do grupo, de 32 anos, acabou morrendo, e outro, de 19, acabou ferido.
E para arrematar, no último evento relacionado no quadro ao lado, um senhor de 62 anos, após reclamar à polícia diversas vezes, sem qualquer resultado, sobre o barulho que vinha do apartamento acima do dele, simplesmente matou a tiros o casal que ele morava após mais uma discussão sobre a perturbação ruidosa. E se alguém achava que em matéria de prejudicialidade o que nós vimos até agora era pouco, ainda podemos acrescentar, do ponto de vista patrimonial, o fato de que a sujeição a perturbações ruidosas costuma desvalorizar os imóveis em mais ou menos 1/3 do seu preço normal. Uma interessante reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, por exemplo, constatou uma desvalorização de até 35% do preço de um imóvel residencial situado nas imediações da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, por conta do expressivo nível de ruído ao qual ele estava exposto. Na mesma matéria, o prestigioso arquiteto e professor da USP, João Gualberto de Azevedo Baren, responsável pela área de controle de ruídos e edificações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, entrevistado na ocasião, enfatizou que nós não devemos pensar, por outro lado, que a aquisição de um imóvel barulhento possa ser vantajosa justamente por conta desse, entre aspas, desconto em relação ao seu valor de mercado. A economia, segundo ele observa, não compensa em qualquer hipótese. E o seu argumento, notem, parece bastante convincente. Conforme salienta do alto de sua experiência, para isolar o ruído de uma janela, por exemplo, é preciso gastar o equivalente a até 10 vezes o seu preço. Notem os senhores que nós estamos falando aqui de perturbações ruidosas mais corriqueiras. Se formos analisar casos específicos de bairros recheados de bares e casas noturnas com suas aglomerações típicas, ou o caso dos pancadões, ou até mesmo o caso dos locais por onde passam os famosos e incompreensivelmente tolerados bloquinhos de carnaval, a desvalorização certamente aumentará e muito. Para iniciar a parte da nossa conversa que se refere à proteção legal que as vítimas das perturbações ruidosas têm direito em matéria civil, temos que tratar essencialmente de algumas das limitações que o direito de propriedade possui. Como vocês bem sabem, o proprietário pode usar, gozar e dispor de seus bens conforme lhe assegura o caput do artigo 1228 do novo Código Civil. Porém, deve fazer isso de modo a não colocar em risco a promoção do bem comum. Essa preocupação fez com que o legislador destacasse no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal a função social da propriedade, o que foi feito logo após o mesmo legislador ter, no inciso 22 daquele artigo 5º, assegurado o próprio direito à propriedade. Outro ponto importante é que a Constituição também cuidou de especificar, no caput do seu artigo 182, a garantia do bem-estar dos cidadãos como baliza fundamental para as políticas de desenvolvimento urbano, situando ainda a função social da propriedade como um dos princípios gerais da atividade econômica ao lado da propriedade privada. Essa parte, no seu artigo 170, incisos 3º e 2º, respectivamente. O direito de propriedade, portanto, sofre restrições não só no que concerne ao interesse público, como também no relativo ao interesse privado. E nessas limitações se inserem os direitos de vizinhança, que condicionam a utilização da propriedade a regras de comportamento mediante obrigações recíprocas entre vizinhos impostas pela lei. Dentre essas limitações, e aqui o ponto mais importante para o nosso tema,
se encontram as relativas à utilização da propriedade que possa ser considerada nociva ou prejudicial a terceiros, como nós veremos no próximo segmento. Tendo examinado a gravidade do problema do ruído, e dentro desse tema, primeiro, a falta de uma correta compreensão pela maior parte das pessoas acerca da nocividade das emissões ruidosas, e depois, os limites, ou melhor dizendo, a falta de limites das reações tanto das vítimas como dos agentes perturbadores, e, em arremate, tendo também examinado o deletério efeito depreciativo que uma vizinhança ruidosa pode acarretar a um imóvel, cumpre agora passar aos aspectos propriamente jurídicos da matéria. Abstraindo a falta de educação e respeito para com o outro, normalmente presentes na raiz da maior parte dos problemas de incomodidade ruidosa, do ponto de vista do direito civil, as perturbações sonoras verificadas entre vizinhos podem se dar por duas causas distintas. A primeira delas é o uso anormal da propriedade, e a segunda, por mais estranho que possa parecer, é o uso normal da propriedade. A condição, contudo, é o efeito nocivo, a prejudicialidade da utilização. Não basta ser anormal ou normal. O uso tem de ser prejudicial ao vizinho. Ambas as situações vêm reguladas pelos artigos 1277 a 1279 do Código Civil, onde se estabelece o direito de fazer cessar as interferências que forem prejudiciais à saúde, ao sossego e à segurança dos que habitam a propriedade vizinha. Mas voltando um pouco às possíveis origens da perturbação, o uso normal é de fácil compreensão. Ele consiste, essencialmente, no excesso ou desvio de utilização da propriedade. Já o uso normal, que produz prejuízo ao vizinho, não é algo assim tão intuitivo, pois comumente associamos a prejudicialidade ao caráter anômalo do uso. E, inversamente, a utilização normal, para o fim e dentro dos limites a que o imóvel se destina, não deveria, em regra, resultar nocividade vicinal. Mas se atentarmos um pouco mais detidamente sobre isso, logo veremos que há algumas situações nas quais o uso normal, ou seja, a utilização para o fim ao qual o imóvel se destina, pode sim resultar nocividade ao vizinho. Basta pensarmos na situação de muitos aeroportos e estádios de futebol, só para ficarmos nos exemplos mais óbvios. Qualquer dos dois pode perfeitamente prejudicar o sossego, a saúde e a segurança de seus vizinhos, sem que sua utilização deixe a estrita esfera da normalidade. Agora, o exemplo mais comum dessas situações de nocividade envolvendo uso normal é, sem dúvida, o caso da utilização de imóvel com defeito construtivo relacionado à falta de isolamento acústico adequado à sua finalidade. Nessas situações, a deficiência da barreira acústica atua praticamente como uma lente de aumento tanto para emissões como para emissões sonoras, ou seja, tanto para o som que entra como para o som que sai. O exame das causas das perturbações ruidosas chama a nossa atenção para duas alterações advindas do novo Código Civil no que concerne ao regramento relativo à utilização da propriedade que resulte dano vicinal. A primeira alteração diz respeito ao título e a segunda ao conteúdo da regra jurídica. Como vocês talvez se lembrem, durante a vigência do Código 16, os problemas de incômodos ruidosos entre vizinhos se sujeitavam à regra do seu artigo 554, situado sob o título Uso nocivo da propriedade, cujo teor era o seguinte. Artigo 554. O proprietário ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam. Pelo novo Código, essas questões passaram a ser tratadas sob a rubrica de uso anormal da propriedade, os artigos 1277 a 1279, sendo que nos interessa, por agora, o teor do caput do artigo 1277, segundo o qual o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam
provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Bom, de largada, salta aos olhos a impropriedade da substituição da expressão uso nocivo por uso anormal no título utilizado pelo novo Código. E por que impropriedade? Porque, como se observa facilmente da leitura do caput do artigo 1277, que nós acabamos de fazer, o legislador utilizou, no atual comando legal, uma abordagem relacionada ao efeito do uso, efeito prejudicial ou efeito nocivo, e não uma abordagem relacionada ao uso em si mesmo, que seria o uso anormal ou uso abusivo, como era feito, aliás, pelo Código anterior. Essa situação, portanto, é que está em contradição com o teor do novo título. Não há sentido um título se referir ao uso anormal quando a regra legal se refere ao uso normal ou anormal que acarrete efeito prejudicial ou nocivo para o vizinho. E a crítica, naturalmente, não é nova. Desde a época das discussões do projeto do Código Civil, já se debatia e se apontava essa impropriedade do novo título. O professor Antônio Chaves, por exemplo, teve a oportunidade de publicar na Revista dos Tribunais um artigo bastante interessante no qual ele chamava a atenção dos leitores exatamente para esse problema. Segundo ele, abre aspas, não é feliz a substituição da expressão usada pelo Código Civil de uso nocivo da propriedade pelo uso anormal. Se anormal quer dizer anômalo, contrário às regras, irregular, e se o sentido é eliminar interferências prejudiciais, como consta do dispositivo proposto, não se percebe por que não usar a palavra que está no Código e que é a certa, nocivo. Justamente o que prejudica, o que causa dano. Fecha aspas. De qualquer maneira, diante da clareza da redação do caput do artigo 1277, a impropriedade da referida alteração do título não chega a causar dificuldade interpretativa. Tanto é assim que vozes importantes da doutrina, como a do desembargador Francisco Eduardo Loureiro e a do ministro Luiz Edson Fachin, salientam a possibilidade de se fazer cessar tanto as interferências nocivas que tiverem origem em uso anormal, como também as que decorrerem de uso normal. Bom, gente, essa alteração, a alteração do título, era a primeira a que nos referíamos há pouco. A segunda, e aí sim a realmente importante, foi a alteração da perspectiva adotada pelo novo Código. Como já vimos, a norma anterior, artigo 554 do Código 16, falava em mau uso, ao invés de uso prejudicial da propriedade. Não é demais repetir que é uma abordagem baseada na utilização em si mesma, ao invés da atual, que é baseada explicitamente no efeito da utilização. Nada obstante, durante a vigência do Código anterior, a doutrina e a jurisprudência, em grande parte, já perfilhavam o entendimento no sentido mais amplo, de modo a fazer com que a regra alcançasse também a nocividade provocada pela utilização regular do imóvel. Mas, apesar disso, a literalidade da norma permanecia a endereçar a aplicação mais restrita, ou seja, apenas para os casos de mau uso, uso anormal ou abusivo. Desse modo, o grande mérito do novo artigo, acolhendo o entendimento predominante quando da vigência do diploma anterior, foi o de explicitar textualmente a possibilidade de serem repelidas interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam determinado imóvel, provocadas pela mera utilização da propriedade vizinha, não necessariamente de modo anormal. Visto que a ideia de prejudicialidade do uso e não de sua anormalidade é o critério literal da proteção vicinal do Código Civil atual, eu gostaria de recapitular com os senhores, nesse próximo slide, quais são os bens jurídicos protegidos pelo nosso sistema e que podem ser prejudicados simultânea ou isoladamente pelas perturbações ruidosas. O primeiro deles é o sossego. O sossego protegido pelo Código concerne ao estado de quietação necessário ao descanso, repouso ou à concentração do homem comum. Trata-se, portanto, da ausência de ruídos ou vibrações que possam causar incômodo, interferindo no trabalho ou descanso a que todos temos direito. Como ensina Washington de Barros Monteiro,
abre aspas, o legislador tutela o sossego que advém da calma, da tranquilidade e da quietação. A poluição sonora provoca distúrbios no organismo, diminuição do trabalho intelectual e cansaço físico. Neutralizando o repouso, impede que recuperemos as nossas forças e energias. Fecha aspas. Por isso, em matéria vicinal, ninguém é obrigado a tolerar emissão ruidosa que perturbe sua tranquilidade, comprometendo sua concentração, descanso ou repouso, sendo que o artigo 1277 concede a qualquer pessoa o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao seu sossego provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Além de proteger o sossego dos indivíduos, as normas de vizinhança resguardam igualmente a saúde e a segurança. O sossego concerne ao descanso, repouso e tranquilidade que o homem necessita para repor suas energias e bem desempenhar suas atividades. Já a saúde diz respeito ao estado da pessoa cujas funções estão normais. Ao conjunto de condições favoráveis à saúde, dá-se o nome de salubridade. Conforme memorável lição de Eli Lopes Meireles, em defesa da saúde dos proprietários, moradores ou frequentadores dos prédios urbanos ou rurais, podem ser tolhidas todas as atividades ou emissões de vizinhança que lesem ou ponham em risco o bem-estar físico e psíquico das pessoas sujeitas aos seus efeitos. Não se conhece discriminação legal do que constitua ofensa à saúde, uma vez que esta pode ser comprometida por agentes físicos, químicos e biológicos, até mesmo por fatores psicológicos de desassossego ou inquietação aos vizinhos. Tanto ofende a saúde do vizinho o que mantém em seu quintal água empoçada, propiciadora da proliferação de pernilongos, como o que produz em sua oficina ruídos enervantes ou emanações ruidosas, corrosivas ou mal cheirosas. A noção de segurança, por fim, diz respeito ao afastamento de qualquer perigo pessoal e patrimonial. Na precisa descrição de Washington de Barros Monteiro, abre aspas, se algo afeta a nossa própria incolumidade ou compromete a nossa integridade patrimonial, temos o direito de invocar o aparelhamento jurídico posto à disposição da coletividade para nos colocarmos a salvo da lesão com que somos ameaçados ou atingidos. Fecha aspas. E, de fato, no que concerne às perturbações sonoras, diversos são seus reflexos na segurança das pessoas, bem como na de seus bens. Vibrações intensas podem afetar a estabilidade de uma parede, laje ou de toda modificação. Barulhos constantes, aptos a impedir o repouso, podem, por diminuição de reflexos, sujeitar o indivíduo ao risco de sofrer um acidente automobilístico, por exemplo, sem contar o risco de esgotamento nervoso, que, como vimos no início dessa apresentação, pode levar indivíduos pacatos a perder o controle próprio e a praticar atos, para eles, impensáveis em circunstâncias normais. Ruídos elevados, de outro lado, podem encobrir importantes sinais sonoros, de modo a impedir que o indivíduo escute e responda a inúmeros alertas de perigo, como o choro de seus filhos, os chamados de pessoas acamadas, etc. Nós não costumamos dar muita atenção para o prejuízo que o ruído pode causar para a segurança das pessoas. Mas a verdade é que ele é de enorme importância. Só esse aspecto de mascaramento de sinais de alerta que eventualmente possam ocorrer já é gravíssimo. Aliás, é esta justamente a razão pela qual nem sempre devemos remediar problemas de perturbações ruidosas com a utilização de protetores auriculares. Em continuação à análise da proteção deferida pelo Código Civil diante da utilização nociva da propriedade vizinha, resta saber quem é de fato o destinatário dessa proteção, ou seja, quem é que se enquadra na noção de proprietário ou possuidor do imóvel constante no referido caput do artigo 1277. E há aqui alguns importantes pontos a serem examinados. O primeiro deles é que, nada obstante a aparente limitação do texto legal, ao se referir apenas ao proprietário ou possuidor, a doutrina e a jurisprudência têm entendido de maneira uniforme que o legislador, com essa referência, pretendeu indicar como tendo tal direito tanto o titular do domínio, como também todas as pessoas que ocupem ou frequentem legalmente o prédio.
quer a título permanente ou transitório, quer de modo gratuito, quer oneroso. Por outro lado, em nada altera o direito da vítima a circunstância de ser atividade nociva produzida pelo proprietário do imóvel vizinho em pessoa ou por qualquer outro possuidor, como por exemplo um inquilino. Notem que em qualquer desses casos, a ação deve ser promovida contra quem utiliza o imóvel de modo nocivo e sua responsabilidade é objetiva. Uma particularidade interessante aqui é que a responsabilidade objetiva do produtor da nocividade, no entanto, não afasta eventual responsabilidade, nesse caso subjetiva, do proprietário do imóvel, nos casos em que, naturalmente, embora ele não se apresente propriamente como produtor da atividade nociva, ele acabe por concorrer com culpa para a prejudicialidade, isso de maneira direta ou indireta. Exemplo comum disso é a situação na qual ele aluga seu imóvel para festas ou outros eventos naturalmente ruidosos, sem se assegurar das cautelas necessárias para impedir que a utilização de sua propriedade prejudique seus vizinhos. Outro ponto importante quando falamos em destinatário da proteção é o relativo à exata abrangência da ideia de vizinho em matéria de direitos de vizinhança. E aqui, o significado é um pouco mais amplo do que o encontrado na linguagem comum, na qual a expressão é usada essencialmente para imóveis contíguos. Na acepção utilizada para a proteção contra atividades nocivas, é vizinho não apenas o imóvel confinante, mas também qualquer outro que estiver ao alcance da propagação de efeitos prejudiciais da utilização de alguma propriedade. Desse modo, a contiguidade da edificação não é obrigatória à proteção legal, dado que a distância entre os imóveis não descaracteriza a relação de vizinhança. Para arrematar essa visão geral sobre a proteção deferida pelo artigo 1277 do Código Civil, eu gostaria de relacionar com os senhores os casos mais comuns de uso prejudicial da propriedade que têm sido reconhecidos pelos tribunais. O primeiro deles, com significativa recorrência, é o das obras de construção civil. É consabido que o direito de construir está subordinado ao direito de vizinhança, e a responsabilidade pela prejudicialidade produzida pela obra, além do já examinado artigo 1277 do Código Civil, recebe ênfase do artigo 1299 do mesmo diploma ao ressalvar o direito dos vizinhos como limite para a liberdade de construir. Justamente por isso, em matéria de obras de construção civil, nossos tribunais registram firme impedimento para muitas de suas atividades, sempre que elas acarretem nocividade para os que vivem nos arredores. Exemplos comuns dessas atividades, excessivamente ruidosas, são a utilização de batistacas, escavadeiras, carga e descarga de material pesado, funcionamento de betoneiras e circulação de caminhões, só para apontar as situações mais problemáticas. Outro caso, bastante presente em nossos pretórios e que literalmente tira o sono de muita gente, é o do abuso na utilização de instrumentos musicais e equipamentos de som em geral, assim como, naturalmente, o caso das festas, que são um capítulo à parte em matéria de perturbação vicinal. Aliás, sobre elas, há uma memorável passagem narrada pelo professor Antônio Chaves naquele artigo ao qual nos referimos anteriormente e que ilustra muito bem o problema das comemorações ruidosas. Nesse episódio, conta-nos o ilustre professor que num recurso de apelação originado da comarca de Além Paraíba, em Minas Gerais, relatado pelo desembargador Werneck Cortes, o juiz da causa, em ação combinatória relativa à poluição sonora, justificando sua decisão, que acabou por inacolher a pretensão do autor, lançou a seguinte pergunta: qual festa que não produz barulho? E a essa indagação, o emérito desembargador relator, em seu voto, que reformava aquela sentença, deu a seguinte resposta: aquela que respeita a lei e procura não prejudicar os que dela não participam, as festas promovidas por pessoas educadas, daquelas que conhecem o princípio de que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, dos que sabem conviver em comunidade. Além dessas agruras, são frequentes nas lides forenses as reclamações relativas a atividades de bares, boates e afins,
com suas terríveis aglomerações, que muitas vezes perturbam mais do que a própria atividade que as atrai. Esse problema das aglomerações ruidosas também costuma dar causa ao fechamento daquelas lojas de conveniência situadas em postos de combustível, que, permanecendo abertas noite adentro, acabam por servir de ponto de encontro e de abastecimento etílico para muitos jovens. Faz parte ainda dessa nossa breve relação dos recordistas das lides e reclamações quanto à prejudicialidade ruidosa, os casos envolvendo animais domésticos. Por fim, não podemos nos esquecer das perturbações provocadas por templos religiosos. E a situação deles é bastante peculiar, dado que atualmente as manifestações religiosas tomaram tamanha sonoridade, com a utilização de instrumentos musicais, amplificadores e caixas acústicas, que dão muitas vezes a impressão de que, para serem escutados por suas divindades, os devotos precisariam ultrapassar os limites da audição humana. De fato, uma rápida peregrinação pelos templos de hoje em dia permite a qualquer um encontrar cânticos e gritarias que, aos que não partilham das mesmas convicções de fé, certamente mais devem parecer infernais do que celestiais. Ainda há pouco, quando abordamos as causas das perturbações ruidosas vicinais, chamamos a atenção dos senhores para os casos de nocividade decorrente do uso normal da propriedade. Destacamos ali que o exemplo mais comum de nocividade decorrente da utilização normal de um imóvel era e ainda é o dos casos nos quais existe defeito construtivo relacionado à falta de isolamento acústico adequado à sua finalidade. E é disso, então, do uso normal de imóvel com defeito, a acarretar nocividade aos seus vizinhos, que iremos tratar nesse segmento. Na atualidade, diante da disponibilidade de técnicas de edificação mais aprimoradas e supostamente melhores do que as do passado, tornou-se possível baratear e agilizar muitos dos processos construtivos. Hoje é possível, por exemplo, erigir lajes e paredes muito mais finas e leves do que aquelas que eram edificadas há alguns anos, mas mantendo, nada obstante, a mesma solidez e estabilidade de antigamente. Isso, porém, costuma implicar importante sacrifício da capacidade de absorção e aplacamento do ruído por parte desses elementos, o que acaba por exigir implementação de outras medidas de contenção acústica, como, por exemplo, a instalação de diversos tipos de manta, coisa que, por outro lado, na prática, nem sempre é feita. Por isso mesmo, em severa crítica à má utilização dessas técnicas construtivas modernas, o já aqui lembrado professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, João Gualberto de Azevedo Barin, aponta um significativo crescimento do número de apartamentos construídos com materiais mais leves nas vedações, paredes e lajes, a fim de aliviar as fundações e diminuir os custos. Segundo adverte, isso tem implicado um isolamento sonoro bem abaixo dos valores recomendados. No caso dos dormitórios, desabafa. A preocupação com a acústica do projeto praticamente inexiste. Essa situação predispõe ao surgimento de conflitos entre vizinhos quando eles têm atitudes antagônicas com respeito a sons e ruídos intrusos, e, no mais das vezes, quando têm atividades desencontradas, como nos casos nos quais um deles trabalha à noite e o outro de dia. Como é fácil de ver, muitas vezes as desavenças entre vizinhos podem decorrer muito mais do problema do imóvel do que de eventuais abusos das pessoas que o habitam. Mas não é só entre vizinhos que esse tipo de dificuldade se apresenta. Em muitos casos, o problema se encontra nas áreas ou instalações comuns do edifício que de algum modo se mostram inapropriadas para o conjunto. Exemplos dessas situações são os casos dos salões de festas e áreas de lazer dos condomínios, que, pela sua descuidada alocação ou insuficiente condição acústica, quando usados para os fins a que se destinam, acabam por prejudicar os ocupantes de algumas das unidades autônomas dos próprios edifícios. Há casos também em que o problema está nas instalações do prédio, como em bombas de recalque, suas tubulações e também nos famosos exaustores utilizados em chaminés. Exemplo ainda bastante interessante, para não dizer espantoso, desse tipo de defeito construtivo
é o que acarreta ruídos com o funcionamento dos elevadores em prédios e apartamentos. Trata-se de problema que normalmente afeta os últimos andares do edifício, mais próximos às casas de máquinas, embora muitas vezes, conforme as virtudes do projeto ou de sua execução, possa igualmente prejudicar os usuários das demais unidades condominiais. De qualquer maneira, quer decorra de erro de projeto, como no caso de alocação imprópria dos elevadores, ou de falta de previsão de isolamento acústico adequado para a sua caixa de corrida ou casa de máquinas, por exemplo, ou, por outro lado, quer decorra de simples má execução da obra, como a ausência de implementação das providências acústicas que a instalação reclama, ou a escolha equivocada dos equipamentos e por aí afora, o fato é que a inadequação da condição acústica nas instalações dos elevadores sempre acarreta significativo transtorno. Ponto importante é que a gravidade desse problema ganha relevo quando observamos que, de regra, os ruídos produzidos nessas situações, funcionamento de elevadores, possuem acentuadas características tonais e impulsivas, o que revela seu grande potencial perturbador para o sossego, a saúde e a segurança de quem a eles estiver exposto. Notem os senhores que tamanha é a nocividade acarretada por esse tipo de situação que não chega a ser incomum a ocorrência de práticas arbitrárias por parte dos condôminos afetados em tentativas desesperadas de minimizar o esgotamento nervoso decorrente desses quadros. Por exemplo, em acordo no qual foi relator o ilustre desembargador Carlos Russo, a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou o recurso de apelação concernente a um curioso caso no qual condôminos de um edifício, fartos da inércia do condomínio em solucionar o problema, passaram a obstruir, durante as noites, o fechamento da porta do elevador em seu próprio andar, de modo a impedir sua movimentação e utilização pelos demais condôminos. Olhem só que criatividade! Felizmente, nossos tribunais têm sido acertadamente sensíveis a esse tipo de problema, de modo a responsabilizar o construtor, enquanto no prazo de garantia, e o condomínio decorrido esse período, tanto pela correção do defeito, como pela compensação dos prejuízos dele decorrentes. Não obstante terminado e entregue o trabalho, subsiste para o construtor, pelo prazo de 5 anos, a responsabilidade pela solidez e segurança da obra. A regra está inscrita no caput do artigo 618 do Código Civil, com os seguintes termos. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Da interpretação desse dispositivo decorrem importantes questões que a doutrina e a jurisprudência, desde a sua correspondente versão no Código Civil de 1916, que se encontrava no artigo 1245 daquele diploma, já vinham enfrentando largamente. Dentre essas dúvidas, talvez a que tenha apresentado maior repercussão prática tenha sido a do exato sentido da expressão solidez e segurança usada na confecção da regra legal. E para respondê-la, a doutrina e a jurisprudência dão conta de que a expressão solidez e segurança da obra, constante no referido dispositivo, não estreita a responsabilidade do empreiteiro, como numa primeira análise poderia fazer parecer, apenas aos aspectos propriamente estruturais da obra. Pontes de Miranda, por exemplo, referindo-se ao dispositivo correspondente no diploma anterior, artigo 1245, já salientava, em lição bastante reverberada pelos tribunais pátrios, que o sentido da expressão era bem mais amplo. Segundo ele, a solidez liga-se ao que se construiu, isso é, ao objeto, e a segurança, por sua vez, concerne ao sujeito, não obstante a causa haja de se encontrar na construção. Desse modo, se, por exemplo, uma construção não oferecer condições de higiene e saúde aos seus moradores, nela estará presente o defeito relativo à segurança. E é esse exatamente o caso do defeito consistente na falta de isolamento acústico adequado da edificação, que acaba por subtrair aos usuários do imóvel aquelas condições mínimas de higiene mental, saúde e segurança, como vimos anteriormente ao tratar do uso nocivo da propriedade.
Disso decorrem importantes consequências práticas, como a de que, quanto mais ruidosa for a circunvizinhança do local em que o construtor pretender realizar sua edificação, maior será, igualmente, a necessidade de proteção acústica que a ele incumbirá agregar à obra. Nas palavras do prestigioso ambientalista, o professor Paulo Afonso Leme Machado, os incorporadores de edifícios e os construtores de estabelecimentos ou de residências vizinhas de notórias fontes de poluição sonora têm corresponsabilidade de empregar materiais e sistemas de vedação da entrada do som. Não é por acaso, inclusive, que algumas leis municipais tratam expressamente desse ponto. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a Lei 11.780, de 30 de maio de 95, exige expressamente que os proprietários ou incorporadores de novas edificações a serem erigidas no município adotem providências técnicas necessárias para que essas edificações protejam os usuários contra a poluição sonora própria do local, sendo obrigatória ainda, para as edificações cujo uso predominante seja a habitação em condomínio, notem os senhores a preocupação especial do legislador municipal, a apresentação de laudo técnico do nível de sons e ruídos próprios do local, juntamente com os projetos de edificação a serem aprovados pela municipalidade. Outro ponto importante aqui é o que diz respeito ao aspecto temporal da responsabilidade do construtor quanto à falta de salubridade acústica da obra para fins de execução específica ou ressarcimento. Primeiramente, há um prazo de garantia da obra, que, conforme se verifica do caput do artigo 618 do Código Civil, é de 5 anos. Durante esse prazo, caso se apresente algum defeito no imóvel, iniciará para o prejudicado outro prazo, este agora para o exercício do direito de ação ou pretensão. Este prazo, por sua vez, prescreverá em 10 anos, conforme a regra do artigo 205 do mesmo diploma. Interessante observar que, quanto ao prazo de prescrição dessa pretensão, já houve, como os senhores devem saber, grande controvérsia tanto na doutrina como na jurisprudência. O próprio Superior Tribunal de Justiça já chegou a alterar seu entendimento por algumas vezes, ora entendendo que tal prazo seria de 3 anos, ora que seria de 10. Contudo, na atualidade, após importante julgamento de embargos de divergência em recurso especial, que teve como relatora a eminente ministra Nancy Andrighi, em 27 de junho de 2018, a posição daquela corte retornou àquela que considerava correta a prescrição de 10 anos para o caso. O fato foi oportunamente registrado em memorável acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso de apelação que teve como relator nosso ilustre professor Dr. Enéas Costa Garcia. Em seu bem lançado voto, que reformava a sentença então recorrida, ele salientou que, por não se tratar de responsabilidade aquiliana, o prazo prescricional relativo ao vício construtivo, que decorre de cumprimento imperfeito de contrato, seria, obviamente, o de 10 anos do artigo 205 do Código Civil. Ainda sobre o prazo prescricional, é importante observar que seu início só tem curso quando o defeito se torna efetivamente conhecido pela parte. Até aí, não tem muita novidade. O que é pouco atentado, porém, é que a mera verificação da ocorrência de emissão ruidosa no imóvel não se confunde com a verdadeira constatação de existência de algum defeito que eventualmente pudesse ter dado causa a essa emissão. A diferença reside no fato de que o defeito construtivo, consistente em falta de isolamento acústico adequado, não é um tipo de defeito passível de ser constatado sem uma inspeção técnica específica. Por isso, antes de uma conclusão pericial que ateste que os ruídos observados pelo prejudicado resultam efetivamente de defeito construtivo, e não, por exemplo, de utilização anormal de alguma propriedade vizinha, não é possível se ter por iniciado o prazo prescricional em exame. Os problemas relativos a níveis excessivos de ruído estão incluídos entre os sujeitos ao controle da poluição ambiental, cuja normatização e estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado, necessário à sadia qualidade de vida,
em alçada federal, portanto regra geral, é atribuída ao CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, conforme dispõe o inciso 2º do artigo 6º da Lei 6.938 de 81. No exercício dessa competência, pela Resolução nº 1 de 1990, o CONAMA estabeleceu no seu item 2º serem prejudiciais à saúde e ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma brasileira registrada, NBR 1051, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para obras de construção civil, porém, autoriza a utilização dos limites da NBR 10152, mais branda que a 10151. Em complemento, no item 7º da mesma resolução, restou determinado que todas as normas reguladoras da poluição sonora, emitidas a partir de então, deverão ser compatibilizadas com ela. Embora a regra a qual acabamos de fazer referência seja federal, a competência constitucional para criar normas sobre o controle da poluição, proteção ao meio ambiente e defesa da saúde é uma competência concorrente, de maneira que, além da União, os Estados e o Distrito Federal podem estabelecer suas próprias regras a respeito, desde que não ultrapassem os limites das normas federais, nesse caso entendidas como normas gerais. Quanto aos municípios, embora eles não tenham recebido competência legislativa concorrente expressa para editar normas sobre o assunto, foi-lhes dada a competência para legislar sobre o chamado interesse local, que são aqueles assuntos que interessam de modo mais imediato às cidades. Ao lado disso, também receberam competência suplementar à legislação federal e estadual no que couber, podendo assim, sempre dentro dos limites das regras superiores existentes, União e eventualmente dos Estados, legislar sobre o controle da poluição, proteção ao meio ambiente e defesa da saúde. Notem que eu não irei entrar aqui nos limites específicos relativos à intensidade sonora, pois eles decorrem, como se pode perceber, da intersecção de diversas normas com muitas variações conforme a situação específica que se queira examinar, tipo ambiente externo, interno, dia, noite, tipo de zona, característica do ruído, local e outras tantas. Nada obstante, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o caráter suplementar da competência estadual e municipal para legislar sobre o tema. Por conta disso, as normas municipais não podem, em qualquer hipótese, ser menos protetivas do que as estaduais, e estas duas do que as federais. Limite, no entanto, que nem sempre é observado nas confecções normativas da atualidade. De qualquer maneira, importante atentarmos para o fato de que esses níveis de intensidade sonora indicados nas normas, a partir dos quais o legislador entendeu haver nocividade para a saúde, não excluem a possibilidade de se demonstrar por todos os meios admitidos em lei que outros níveis, às vezes inferiores àqueles, podem também, em certas circunstâncias, apresentar prejuízo à saúde, ao sossego ou à segurança das pessoas. Essa realidade, com reflexos fortes também nas normas edilícias, não passou despercebida pelo eminente desembargador da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. João Carlos Salete, ao proferir, com um descortino que lhe é peculiar, importante voto divergente, em acórdão do qual foi revisor, em que teve oportunidade de observar, como os senhores podem ver aqui ao lado, que o cumprimento da obrigação de construir não pode limitar-se à obediência cega ou limitada às normas. Mais que isso, é preciso que o construtor atente para a finalidade da construção que entrega ao consumidor. Se a norma técnica é insuficiente para alcançar esse desiderato, o projetista da edificação de um lado e o comerciante dela de outro tende a atentar para o fato e adequar o projeto e sua execução ao objetivo da edificação. Do contrário, estará a construtora na posição confortável de opor seu interesse comercial, escudado por normas que afirma não ter descumprido, mas em manifesto contraste com o interesse maior de seus clientes de comprar e usar imóveis adequados ao fim a que se destinam, com inteiro respeito à salubridade dos ambientes. Aliás, é justamente por isso que as normas centrais sobre a matéria nunca falam em número de decibéis, mas sim em proteção à tranquilidade, ao trabalho, ao sossego, à saúde e à segurança das pessoas. A peculiaridade, por sua vez, é salientada por diversos julgados que chegam a dispensar a prova pericial para reconhecimento do fato ruidoso perturbador,
considerado, nesses casos, demonstrado por outros meios. Pela extrema gravidade dos efeitos do ruído sobre o indivíduo, há diversas situações nas quais certas atividades ruidosas, além de consequências de ordem privada, podem ter repercussões na esfera penal do direito, ora como contravenção, ora como crime. Esse é o caso das hipóteses de perturbação do trabalho ou sossego alheios, previstas no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. Conforme consta do referido artigo, constitui ilícito perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem guarda. Nesse tipo contravencional, embora o agente não pretenda a perturbação do trabalho ou sossego alheios, o faz como consequência de sua conduta. Nisso repousa a principal distinção entre essa contravenção e a do artigo 65 do mesmo diploma, na qual o agente desempenha sua conduta com manifesto dolo consistente na intenção de molestar a vítima ou perturbar sua tranquilidade. Pelo referido artigo, constitui contravenção molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Com o advento da Lei dos Crimes Ambientais, de outro lado, restou tipificado em seu artigo 54 o crime de poluição, que, por abranger qualquer espécie de poluição, lança efeitos também sobre sua modalidade sonora. Como estabelece esse dispositivo, constitui crime de poluição causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Com esse regramento, passou-se a contemplar importante tutela para o interesse difuso em matéria relativa à poluição sonora, resultando grande avanço no arsenal jurídico de combate às perturbações ruidosas de amplo alcance. Como podemos ver, não é pequeno o repertório de normas que amparam as vítimas das perturbações sonoras, ao menos em termos objetivos, ou seja, direito enquanto norma. Desse modo, do ponto de vista legislativo, embora possamos nos beneficiar de alguns ajustes pontuais, a minha impressão pessoal é de que o problema não se encontra aí. Ao que me parece, são outros os fatores que dificultam a realização dos direitos relacionados ao enfrentamento real do problema das perturbações ruidosas. O primeiro deles, como acontece em muitas outras áreas, é a ignorância por uma significativa parcela da população acerca do ferramental jurídico de que se dispõe na atualidade. Não saber que ordenamento lhe confere proteção dificulta enormemente a realização de qualquer direito. Depois disso, eu alinharia a acomodação ou inércia natural das pessoas. O problema do ruído intruso exige enfrentamento complexo, que demanda comprometimento com a questão não apenas dos advogados, mas principalmente das vítimas, que muitas vezes não têm essa disponibilidade em sua rotina. Por fim, acho que o custo é certamente um obstáculo de grande envergadura. Com processos que naturalmente tardam vários anos, tendo perícias, recursos e tudo mais, dá para se ter uma ideia do tamanho dos gastos envolvidos. A verdade, infelizmente, é que por uma razão ou por outra, o caminho da realização do direito mediante judicialização privada, na maior parte das vezes, não está nem de longe ao alcance do jurisdicionado. Dito tudo isso, uma reflexão remanesce. E se o Estado, me refiro ao Executivo principalmente, fosse mais rigoroso com os casos de prejudicialidade ruidosa? Nada de extravagante, o simples rigor da lei vigente, só isso. E se os órgãos de fiscalização como o PSIL, da Prefeitura de São Paulo, fossem verdadeiramente atuantes? E se a polícia, ao invés de tratar esses casos com incompreensível benignidade para com os agentes infratores da legislação penal, advertindo-os verbalmente a cada ocorrência,
passasse a prender os contraventores ou criminosos em flagrante delito, quando comparecendo ao local, verificasse o desenvolvimento da ilicitude. Não sei se os senhores sabem, mas a esmagadora maioria dos chamados ao 190, entre quinta a domingo, é exatamente por perturbação ruidosa. De minha parte, acho que se as prisões em flagrante fossem realizadas mais a miúde, proporcionalmente à real identificação dos ilícitos ruidosos em andamento, embora num primeiro momento isso pudesse acarretar ligeiro aumento de trabalho para a polícia, induvidosamente logo resultaria em expressiva queda no número de ocorrências desse tipo, aliviando assim, de maneira mais permanente, o peso sobre o contingente policial, sobre o judiciário e principalmente sobre as vítimas dessa reprovável cultura de desrespeito aos concidadãos, abundante em tempos de mau gosto e pouca educação. E eram estes os pontos que eu havia selecionado para trazer à douta apreciação dos senhores, de modo que eu encerro por aqui, agradecendo a especial atenção que me foi tão gentilmente dispensada e me coloco à disposição de todos para posteriormente prestar eventuais esclarecimentos que estiverem ao meu alcance. Obrigado.